Na aula de hoje, nós vamos falar sobre subespaços vetoriais. V é um espaço vetorial. Então lembra na primeira aula, na definição de espaço vetorial, que eu pedi para você associar V como um conjunto? Então nós vamos tomar W como um subconjunto desse conjunto V e vamos ver como é que esse W pode ser um subespaço vetorial de V. Então vamos ver a definição. Dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio é um subespaço vetorial de V se ocorrer o seguinte, são duas condições. Você toma dois elementos desse subconjunto W, que são dois vetores, a soma desses dois também está em W, ou seja, ele é fechado para a soma. A segunda condição diz que para todo número real A e um vetor desse subconjunto W, o produto de A com U também está em W. Então ele vai ser, esse subconjunto é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Se isso ocorrer, você tem que esse W é um subconjunto de V. Então são duas características que o subconjunto de um conjunto que é espaço vetorial tem que ter para que ele seja considerado um subespaço vetorial de V. Vamos reescrever a definição da seguinte forma. Seja V um espaço vetorial e W um subconjunto não vazio de V. Esse W é um subespaço vetorial de V se e somente se nós tivermos que U mais o produto de alfa por um vetor V pertence a W, sendo que alfa é um número real e U e V pertencem ao subconjunto W. Vamos agora verificar algumas observações. Não é necessário verificar as 8 propriedades de um espaço vetorial se W já atende à definição, pois ele é um subconjunto de V. V já tem aquelas 8 propriedades como certas, já que ele é um espaço vetorial, e além do mais o V contém, o espaço vetorial V já contém o subconjunto W, né, que agora também é um subespaço vetorial. A segunda observação diz o seguinte: qualquer subespaço W de V contém obrigatoriamente o vetor nulo. É importante saber isso daí, porque a gente pode utilizar isso para verificar se algum conjunto é um espaço vetorial ou um subespaço vetorial. Se o vetor nulo não estiver nele, ele já não é um espaço vetorial. Agora, a volta, o contrário, não é verdadeiro. Se ele tem o vetor nulo, não quer dizer que ele seja um espaço vetorial, certo? A terceira observação diz que todo espaço vetorial tem pelo menos dois subespaços triviais, chamados triviais, que é o vetor nulo, que é subespaço, e o próprio espaço vetorial, que é subespaço vetorial dele mesmo. Agora vamos a um exemplo. Eu tenho uma reta que passa pela origem do R2 e eu digo que ela é subespaço vetorial do R2. Vamos ver, ela tem um vetor nulo, que é o 0, 0. Eu sei que dois vetores que estão nessa reta, quando eu somo, ele ainda vai estar nessa reta. E eu tenho que qualquer vetor, quando eu multiplico ele por um escalar, o que vai acontecer é que o resultado vai estar ainda sobre essa reta. Ele vai ampliar, vai contrair ou mudar de sentido, mas ainda vai estar sobre essa reta. Portanto, uma reta que passa pela origem do R2 é sim um subespaço vetorial do R2. Segundo exemplo, você tem as matrizes quadradas, n por n. Veja que as matrizes triangulares superiores, as matrizes triangulares inferiores, aqui não é superiores, vai ser inferiores, né? E as matrizes diagonais são subespaços vetoriais. Você sempre verifica, será que, por exemplo, nas matrizes superiores, quando eu somo duas matrizes superiores, onde é zero, continua zero, onde é um número diferente de zero, vai continuar diferente de zero, e ela ainda vai continuar triangular superior. É fácil de perceber isso. Da mesma forma nas matrizes inferiores e na matriz diagonal. E se eu multiplico por um escalar, ela continua ainda com o mesmo formato, portanto sim, são subespaços vetoriais. Terceiro exemplo, veja, o conjunto solução de um sistema linear homogêneo
de 3 incógnitas é um subespaço vetorial de um tipo de matriz 3 por 1. Agora vamos dar um exemplo para ficar isso mais claro. Tá? Eu tenho aqui o seguinte sistema: x mais y menos z igual a 0, menos x mais 2y mais 3z igual a 0 e 2x mais 4y mais z igual a 0. Escrevendo isso numa forma matricial, eu vou colocar na primeira matriz 3 por 3 os coeficientes, a segunda matriz, uma matriz coluna com as variáveis x, y, z, e na terceira os termos independentes 0, 0, 0. Nós estamos procurando dentro das matrizes 3 por 1, das matrizes que estão no formato 3 por 1, aquelas que satisfazem o sistema ao lado, ou seja, as matrizes na qual eu vou substituir x, y, z e esse sistema aqui é verdadeiro. O que a gente quer saber é se o conjunto de vetores solução também está nesse formato matriz 3 por 1. Então veja, seja então duas soluções do sistema, x1, y1 e z1, x2, y2 e z2. A pergunta primeira é: será que a soma dessas duas soluções também é uma solução do sistema? Vamos verificar? Bom, então a gente tem aqui, ó. Eu vou escrever aqui a matriz dos coeficientes: 1, menos 1, 2, 1, 2, 4 e menos 1, 3, 1. E aí eu vou verificar se aquelas duas soluções, x1, y1, z1, mais x2, y2, z2, isso aqui é a solução ainda. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Vou repetir a matriz dos coeficientes: 1, 2, 4, menos 1, 3 e 1. E vou multiplicar então pelo primeiro vetor solução, x1, y1, z1. E aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 1, menos 1, menos 1, 2 e 3, 2, 4 e 1. E vou multiplicar pelo segundo vetor solução, x2, y2, z2. Bom, só que nós sabemos que essa primeira situação aqui, ó, se eu olhar para cá, quando eu multiplico a matriz dos coeficientes por minhas variáveis, eu tenho 0. Como isso aqui é solução, isso aqui também vai ser 0, 0, 0, né? 0, 0, 0. Da mesma forma, aqui eu tenho que... acontece também que esse resultado vai ser 0, 0, 0, que atende àquela primeira situação lá. Então, somando os dois vetores nulos, eu tenho um vetor nulo. E aí, portanto, o que me diz é que isso aqui é um vetor solução. A soma das dois vetores solução também é o vetor solução. Aí vem aquela pergunta, a outra pergunta: se eu multiplicar um vetor solução por um número real, k, eu consigo ainda uma solução para o sistema? Então vamos fazer aqui, ó, repetir lá aquela matriz dos coeficientes: 1, menos 1, 2, 1, 2, 4, menos 1, 3 e 1. Vou multiplicar por esse produto, né, do escalar k pelo vetor solução x1, y1, k1. Mas isso daqui eu posso, pela propriedade de matrizes, fazer isso aqui, né, ó, colocar o k fora. E aí eu vou ter a minha matriz dos coeficientes: 1, 2, 4, menos 1, 3 e 1. E multiplicado pela matriz de solução x1, y1, z1. E aí a gente sabe que isso daqui dá aquele vetor 0, 0, 0, 0, 0. E se eu multiplicar
um escalar por uma matriz, eu vou ter o produto do escalar por cada elemento da matriz. K vezes 0 vai ser sempre 0. Então aqui eu tenho como resposta 0, 0, 0, portanto também é um vetor solução. Certo? Pronto. Provado então, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Uma reta que não passa pela origem, ela pode ser um subespaço vetorial do R2? A resposta categoricamente é que não. E por que não? Veja, basta mostrar aquilo que eu falei no começo, que ela não tem o vetor nulo 0, 0, o vetor nulo não pertence a essa reta, já que ela não passa pela origem. Se ele não tem o vetor nulo, ele não pode ser um subespaço vetorial do R2. Muito bem. Agora eu queria falar de dois teoremas importantíssimos de subespaços vetoriais, que eu vou falar da interseção de dois subespaços e depois da soma de dois subespaços. Será que a interseção de dois subespaços vetoriais W1 e W2 de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial? Bom, a resposta é sim, e eu vou provar por quê, né? Bom, então é o seguinte, vamos partir para a prova. Primeira coisa que eu pergunto, W1 interseção com W2 pode ser vazio? A resposta é não, né? Por que não? Porque o vetor nulo pertence a W1 e também pertence a W2, mas se ele pertence a W1 e W2, ele vai pertencer à interseção dos dois, não é isso? Então a resposta é não, e vamos escrever aqui, pois o vetor nulo pertence a W1 Pronto. Agora vamos ver o seguinte, ó. Eu vou dar um U e um V que pertencem a essa interseção W1, W2. O que eu posso dizer disso então? Ó, aqui é U, tá? Se U e V pertencem à interseção, eu tenho que U e V pertence a W1, U e V pertence a W2. W1 e W2 são subespaços vetoriais, né? W1 e W2 são subespaços vetoriais. Como W1 e W2 são subespaços vetoriais, eu posso dizer que U mais V pertence a W1 e posso dizer também que U mais V pertencem a W2. Ora, mas se U mais V pertence a W1 e pertence a W2, eu então posso concluir assim que U mais V vai pertencer à interseção, né? Já que pertence a cada um deles. Vou mostrar a segunda parte do teorema. Já mostrei aqui a soma. Se U mais V pertencem à interseção, então é porque a interseção de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Agora vamos ver a segunda parte. Eu tenho aqui um número real A, e eu tenho aqui um vetor U que pertence à interseção W1, W2, tá? E aí o que a gente tem? Ora, se o U pertence à interseção, é porque eu sei que U pertence a W1 e U pertence a W2. Mas veja que se U pertence a W1, o A vezes U também pertence a W1, concorda? E da mesma forma, A vezes U também vão pertencer a W2. A vezes U pertence a W1 e pertence a W2, então é porque AU pertence à interseção A1, W1, W2. Então veja que a soma é satisfeita e o produto por escalar também é satisfeito. Logo, a interseção de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Agora eu vou dar um exemplozinho aqui no R3, onde eu vou ter dois planos que passam pela origem. Na verdade, eles passam pelo eixo Z
E a sua interseção, vou mostrar aqui, ó. Tenho dois planos no R3 que passam pela origem. Na verdade, eles têm como interseção aqui o eixo Z. Esse eixo Z, ele é um subespaço vetorial do R3, né? Tem aqui o vetor nulo. A soma vai estar em Z e o produto por escalar vai estar em Z. Ele é, então, um subespaço vetorial do R3. Então, verifique que aqui, ó, são um exemplo. A interseção de dois subespaços vetoriais, dois planos, é também um subespaço vetorial. Vamos ver agora o teorema 2, mostrar que a soma de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Então, olha só, seja W1 e W2 subespaços vetoriais do espaço vetorial V. Então, o conjunto W1 mais W2, que é dado pelos vetores V'zinho, que pertencem ao conjunto V, sendo que esse V'zinho é a soma de dois elementos, W1 que está no W maiúsculo 1 e Wzinho 2 que está no W maiúsculo 2. Também vai ser um subespaço vetorial de V. E o interessante desse teorema é que se nós quisermos ampliar subespaços vetoriais, o processo normal vai ser a soma de subespaços vetoriais, tá? Se você quiser verificar, a gente pode até ver isso depois, a união de dos espaços vetoriais, ela nem sempre é um subespaço vetorial. Isso pode ocorrer, mas não sempre ocorre. Então, o processo normal seria somar dois subespaços vetoriais. Vamos à prova? Pronto. Veja que o vetor nulo de W1, quando é somado ao vetor nulo de W2, o resultado é um vetor nulo e pertence a W1 mais W2. É fácil de perceber. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Dados. Vou dar dois vetores, vou chamar assim, ó. U vai ser W1 mais W2 e isso daqui pertence a W1 mais W2, certo? E eu vou dar um outro vetorzinho V, vou chamar de W1' mais W2', que também pertence a W1 mais W2. Olha que W1 e W1' pertence a W1 e W2 e W2' pertencem a W2. Agora vamos ver o que acontece com U mais V. U vai ser W1 mais W2. E o V é W1' mais W2'. Rearrumando essa sequência de somas aqui, eu vou ter W1 mais W1' mais W2 mais W2'. Vou até colocar entre parênteses para ficar mais fácil de ver. Isso daqui, ó, a soma, eu sei que vai pertencer a W1 e essa outra soma aqui vai pertencer a W2. Ora, se esse aqui pertence a W1 e outro pertence a W2, eu posso dizer que essa soma pertence então a W1 mais W2, certo? Da mesma forma, eu agora vou multiplicar o número real K pelo vetor U, e aí eu vou fazer isso, ó. U é quem? W1 mais W2. W1 mais W2. Isso aqui é KW1 mais KW2. É KW1. Se W1, Wzinho pertence a W1, se eu multiplicar ele por K, isso aqui também vai pertencer a W1. Analogamente, KW2 pertence a W2. Logo, isso aqui vai pertencer à soma W1 mais W2. Está provado, né? Certo? Vamos verificar um pequeno exemplo. Ó. Eu tenho aqui um plano XY e eu tenho aqui um vetor qualquer V e um outro vetor aqui W. Veja, a soma desses dois vetores vai ser um vetor que ainda está no R2. V mais W pertence ao R2. Se os dois estão na origem, o meu vetor soma também vai estar na origem. Tá? Então, importante esses dois teoremas. A interseção de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial e a soma de dois subespaços vetoriais também é
um subespaço vetorial. A observação que eu faço é o seguinte: se o W1 interseção com W2 só tem o vetor nulo, é o caso desse exemplo aqui, né? Então W1 mais W2 é chamado como a soma direta de W1 e W2, e a gente vai então simbolizar assim, ó, com mais e um círculozinho em volta do mais. Soma direta de W1 e W2, tá? Na próxima aula, porque o nosso assunto será combinação linear. Até lá, então.